requerimento para votação em separado do texto da Câmara. Isso mesmo. Então a votação é não, senhor presidente. É não, senhor. Eu achei que estava votando a minha emenda. Nós votamos sim, senhor presidente. Encaminhamos Compensação em não. 3 meses. Senhor presidente, só para esclarecimento, questão de ordem. Votou sim, acompanha a relatora, votou não. É o destaque, senhor O presidente. PMDB encaminha o voto não, senhor presidente. Eu peço à secretaria da mesa que, por favor, Senhor prepare presidente. o painel. Os líderes, se desejarem, Senhor presidente, podem orientar suas bancadas. Liderança do governo encaminha o voto sim. A liderança do governo encaminha o voto sim. Democratas, PT vota sim. Democratas vota não, presidente. democratas votam não. Senador Cássio Cunha Lima. Como vota o PSDB? Vou orientar. PR para orientar, presidente. Voto- Senador Blairo Maggi. Orientação é o voto não do PR. A orientação é o voto não. Senador Telmário. Sim, senhor presidente. PDT sim. PDT recomenda o voto sim. O PSDB recomenda o voto sim, senhor presidente. PSDB recomenda o voto sim. Quem vota sim, vota com a senadora Ana Amélia. Presidente, Do bem, senhor presidente. Senador Randolfo Rodrigues. presidente, o PSOL e o Bloco Socialismo e Democracia, PSOL, PCdoB, PPS e PSB vota sim, porque o texto apresentado pela senadora Ana Amélia é mais favorável aos trabalhadores, ao contrário do que foi dito, com todo respeito, pelo senador Romero Jucá. O texto apresentado pela Ana Amélia é o que nós defendemos, é mais favorável aos direitos dos trabalhadores e, por isso, encaminhamos em nome do Bloco Socialismo e Democracia o voto sim. Senadora Presidente. Vanessa Senhor Grazioli. presidente, da mesma forma, porque é preciso resgatar aqui o projeto, o relatório da senadora Ana Amélia, ele abraça a proposta de 3 meses para compensação. É óbvio que isso é muito melhor para o trabalhador do que 1 ano que pretende a proposta do senador Romero Jucá. Portanto, votamos sim, votamos com a senadora Ana Amélia. Só queria esclarecer, senhor presidente, ao plenário, como é lei complementar, voto sim precisa de 41 votos. Presidente. Senador Taídes. Agora voltou. Presidente, Com a palavra, Vossa Excelência. estamos aqui há mais de 3 horas a discutir a aprovação dessas emendas. Fico muito triste, porque eu percebo que o país, na verdade, necessita de uma reforma trabalhista ampla, que venha contemplar todas as necessidades, tanto dos trabalhadores como dos empregadores. A nossa consolidação das leis do trabalho é ditada em 1942. Hoje, toda retalhada, com centenas de súmulas, com centenas de jurisprudência, mais de 1000 páginas hoje, e nós estamos aqui há 3 horas a discutir esta PEC das empregadas, aprovada o ano passado, não regulamentada, hoje, com milhares de empregos já, de desemprego depois dessa PEC, por falta desta regulamentação. Isto é lamentável, senhor presidente. Isso me deixa realmente muito triste. E amanhã ou depois, esta casa, este Congresso, vai ter que fazer essa reforma trabalhista, como a política que Vossa Excelência tem debruçado em cima, e a tributária. Um dos grandes gargalos hoje desse cenário econômico que nós estamos vivendo é falta de uma reforma tributária competente. Então, isto aqui eu chamo de emendas, isso aqui eu chamo de retalho. É claro que nós estamos aqui a proteger os direitos das domésticas, e eu sou a favor, mas, no geral, não vai contemplar a necessidade da classe trabalhadora brasileira. Portanto, senhor presidente, eu espero estar nessa casa e ver uma reforma trabalhista que venha
a atender os anseios do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Presidente, eu estou... Senador Benedito Sim, senhor Lira. presidente. considerando... Senhor presidente, vamos avançar na Senador votação. Blairo Maggi, desculpe na sequência. Presidente, eu já fiz da orientação. bancada, o PP libera a bancada, senhor presidente. PP libera a bancada. Senador Blairo Maggi. Presidente, eu já fiz a orientação do partido pelo não, mas eu ouço alguns colegas fazendo a sua argumentação e parece que nós que estamos votando não, estamos votando contra o trabalhador. Não é verdade. Não existe isso. Não é verdade. Eu jamais votaria contra as empregadas domésticas ou os trabalhadores domésticos, são aqueles que nos atendem, quem tem esses funcionários em casa. E como disse há 2 anos atrás, um ano atrás, quando votamos aqui, eu sou uma pessoa que, antes da lei mandar, eu faço todos esses recolhimentos, esses pagamentos, com toda tranquilidade. Portanto, a proposta do senador Romero Jucá, ela não traz nenhuma complicação, não tira nenhum direito, ele dá a oportunidade melhor para o empregador na hora de fazer a exoneração ou mandar embora ou que esse funcionário saia da casa, porque pagar 40% de uma vez só é muita coisa. E o que vai acontecer é que, dessa forma, muitas pessoas, e aqui já ouvi de colegas do Senado também, que não terão mais empregados domésticos, que vão fazer um outro arranjo, vão contratar empresas individuais, vão fazer com que 2 ou 3 funcionários façam o trabalho alternadamente nas suas casas, diminuindo os empregos que estão estáveis. Então, eu não vejo nenhum problema nesse sentido e não quero passar aqui a impressão e ter a pecha de que estou votando contra o trabalhador doméstico. Muito pelo contrário, nós estamos dando a oportunidade para aquele que terá que demitir no futuro, que tenha um fundo, que tenha alguma coisa que amenize o problema na hora que ele tiver que fazer a dispensa de um funcionário desse. Só para deixar registrado de que quem está votando não está votando contra o trabalhador. Pelo contrário, está votando a favor do trabalhador e do empregador também. Senador Valdemir Moca. Senhor presidente, o quórum já está parado há bastante tempo. Senhor presidente, eu tenho... Quando foi aprovado pela primeira vez, eu fiz um depoimento. Pessoalmente, eu tenho as minhas empregadas que, na verdade, ajudaram a criar as minhas filhas. Eu jamais faria qualquer votação ou atitude para prejudicá-las. Não faria isso nunca, né? Eu dou um testemunho, a dona Edna, a dona Eva, ajudaram a criar as minhas filhas. Então, eu não teria esse direito. Agora, usar esse tipo de argumentação porque você diverge na forma de como você acha que seria melhor para o trabalhador, aí é difícil você ficar ouvindo esse tipo de argumentação, que você está contra. Eu jamais faria isso, jamais. E há muito tempo, eu sempre paguei, muito antes de exigência da lei, e está lá as minhas colaboradoras, que são a testemunha do que eu estou falando. E quero encerrar, parabenizar, homenagear a todos os empregados domésticos em nome da dona Edna, dona Eva, que há muito tempo trabalham e me ajudaram a criar minhas filhas. Senhor presidente, só uma questão de ordem, deixa eu esclarecer aqui. Senador Telmário. A relatora propõe 3 meses do acúmulo dessas horas extras da Câmara, o que veio da Câmara. O senador Romero Jucá coloca 1 ano. Imagina. Isso é um ano, um empregado doméstico esperar 1 ano. Isso não é tirar, não é avançar no direito do trabalhador? O que é avançar? Quem que espera 1 ano? Senhor presidente, artigo 14, senhor presidente. Presidente, não é 1 ano, cada um faz o acordo no tempo que quer. Eu gostaria de pedir aos senadores que estão tentando distorcer que procurassem falar a verdade no plenário do Senado. Nós não estamos tirando direito do trabalhador. Eu quero que o trabalhador receba 40 horas mensais extras no mês. Quem está votando pelos 3 meses não está pagando no mês as 40 horas extras. É importante que quem venha falar besteira aqui saiba fazer conta antes de falar asneira para querer fazer política no Estado, senhor presidente. Então, nós estamos defendendo o trabalhador pagando hora extra. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Não precisa esperar 1 ano. Sim, 39, não 23. Está rejeitado, porque a matéria precisaria de um quórum de 41 votos sim favorável.
Votação em globo dos dispositivos do substitutivo da Câmara de parecer contrário. Ressalvados os destacados. A liderança do PMDB encaminha o voto não, senhor presidente. Contrário às emendas que foram rejeitadas pela relatora. Nós estamos procedendo agora à votação dos dispositivos do substitutivo da Câmara de parecer contrário. Por isso nós votamos sim, senhor presidente. Liderança do governo, o presidente vota sim. Quem vota com a relatora, vota não. PT vota sim. Quem vota com a relatora, vota não. Senador Benedito de Lira. PP vota com a relatora, senhor presidente. Senhor presidente. Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, o PSDB vota acompanhando a relatora, vota não. O PSDB vota com a relatora, vota não. Eu votei sim. Senhor presidente, nós encaminhamos o voto sim. PT encaminha o voto sim. Senador Ronaldo Caiado. Nós estamos votando agora os destaques que foram rejeitados da Câmara. São dispositivos do substitutivo da Câmara de parecer contrário. Ressalvados os destacados. Então nós vamos votar. O PMDB encaminha o voto. A recomendação da relatora foi não. Não. O PMDB encaminha o voto não. Seguindo a posição da relatora Ana Amélia. Está rejeitando o que veio da Câmara. Voto é não, presidente. Presidente, o PR acompanha a relatora. Voto não. Presidente, o Bloco Socialismo e Democracia, PSB, PSOL, PPS e PCdoB, por compreender que a Câmara trouxe importantes avanços no seu texto, encaminha o voto sim. Os senadores já podem votar, as senadoras já podem votar. Presidente, senador Blairo Maggi. Só para retornar ao assunto antes, a exemplo do senador Moca, eu também jamais votaria contra as pessoas que trabalham na minha casa há mais de 30 anos. Eu tenho a minha empregada lá, Vera, que viu meus filhos nascerem, está na nossa casa, vive conosco e que tem todos os direitos trabalhistas assegurados. E eu sempre entendi que todos os demais trabalhadores no Brasil deveriam ter esse mesmo tratamento. E o senador Wellington aqui me lembrou, aliás, o senador Ferraço, me lembrou o seguinte, e está corretíssimo na observação, o empregador também é um trabalhador, ele está trabalhando em algum lugar. Como fala lá em Mato Grosso, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então eu não vejo qual que é a dificuldade do que nós acabamos de aprovar aqui, né? E também, como disse aqui o senador Wellington, ele perdeu a oportunidade de falar, mas o ajuste de 3 em 3 meses significa que a pessoa pode ser mandada embora de 3 em 3 meses. 1 ano, ele tem até 1 ano para ficar no emprego. E outra coisa, não significa que esse acordo, esse ajuste, tem que ser feito no final de 1 ano, depois de 365 dias. Pode ser feito nos 30 dias, nos 60 dias, 90 dias. Vai depender de cada um, de cada cidadão, o que ele pensa e a relação que ele tem com o seu empregado e o empregador. Obrigado. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Eu queria só comunicar à casa que a Comissão de Constituição e Justiça agora conta com as mesmas tecnologias colocadas à disposição da CAI. Na CAI nós colocamos essas tecnologias à disposição desde o final do ano que passou. Em particular, o novo painel eletrônico para exibição da presença dos senadores e para votação eletrônica. E para também um
colocação no painel da exibição de audiências públicas. E que nós colocamos também foram instalados nas entradas das alas Alexandre Costa e Nilo Coelho, telões informando tudo o que está ocorrendo em cada comissão do Senado Federal, inclusive, quando for o caso, o item que está sendo analisado na pauta de cada comissão. Essa medida de hoje, como as outras medidas anunciadas, elas fazem parte do programa de modernização das comissões que a mesa diretora do Senado Federal vem executando desde o biênio passado. Presidente, Paulo Rocha, na votação da aprovação do embaixador, votou com a bancada. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia. Eu queria, presidente Renan Calheiros, já estamos indo para a finalização desse processo, registrar também aqui a presença do presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra de São Paulo, o Jorge Ednar Francisco, que junto com a Samara Regina da Silva, da representação do Distrito Federal, e o Mário Avelino dos empregadores, acompanharam essa votação. Mas eu quero, por uma questão de justiça, senador Renan Calheiros, fazer um registro da consultoria legislativa do Senado Federal. Não fosse o trabalho da assessoria legislativa, agradecer muito a dedicação, o empenho desses servidores. Também da minha equipe, o Ismael e o Diego, mas, sobretudo, a consultoria legislativa, que foram muitas horas, foram muitas dúvidas, foram muitos esclarecimentos, não só no trabalho que fizemos, também para esclarecer aqueles pontos que ficaram ainda, digamos, sobre a dúvida, só depois do convencimento e da eficácia que nós chegamos a esse resultado. Então, quero agradecer muito à consultoria do Senado Federal pelo empenho, pela capacidade, pelo talento e pelo rigor com que trabalham nas questões de interesse nacional. Então, eu penso que é uma questão de justiça fazer esse reconhecimento a esses servidores. Muito obrigada, presidente. Nós vamos ter pelo menos mais 3 votações. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, existe um projeto de autoria do deputado Simão Cecim que trata de critérios a serem adotados pelo setor de autogestão na área de planos e seguros de saúde. Eu tive a oportunidade de ser relator dessa matéria nas comissões, foi aprovada inclusive por unanimidade na CAS, e é uma matéria extremamente importante que tem o apoio do governo. Eu queria pedir a Vossa Excelência, se fosse possível, votá-la o mais rápido possível, se for possível hoje, agradeço a Vossa Excelência. Caso contrário, eu botarei o deputado Simão Cecim no seu encalço, como ele está fazendo comigo. Nós vamos exatamente incluir essa matéria na pauta da próxima terça-feira. Senhor presidente, vamos abrir. Vossa Excelência. Vamos abrir, senhor presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim 19, não 42. Estão rejeitadas as emendas de pareceres contrários. Ressalvado, evidentemente, as destacadas. Nós vamos agora para os destaques que receberam pareceres contrários. Votação do parágrafo 9º do artigo 2º do substitutivo da Câmara, que trata da jornada de trabalho dos vigilantes. De parecer contrário. Nós vamos encaminhar favorável ao texto que foi colocado na Câmara, porque essa jornada permite o vigia ter 12 por 36 horas. Então, nós vamos votar favorável. Esse texto foi colocado na Câmara e nós vamos encaminhar o PMDB favorável a manter o texto de 12 por 36 horas. Nesse caso, senhor presidente, nós vamos acompanhar o senador Romero Jucá. Voto sim. É o texto do substitutivo da Câmara, então nós também votamos sim. O PSDB também, senhor presidente. O PSDB acompanha o relator Romero Jucá. Presidente, o Bloco Socialismo e Democracia acompanha o senador Romero Jucá nessa votação. Favorável ao texto que veio da Câmara. Senador Benedito de Lira.
PP também acompanha a votação, senhor presidente. Votando. Democrata vota sim, senhor presidente. Vota Então, sim. democratas votam sim. Senador José Agripino. PR também acompanha, voto sim. PR vota sim. Senador Blairo Maggi. Não, ele também já foi. Sim, né, presidente? Difícil. Tentei o Requião, não deu. Tentei. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Hélio Fagundes. Senhor presidente, nós já estamos praticamente encerrando esse tema. Quero parabenizar aqui a senadora Ana Amélia, mas também gostaria de lembrar aqui que o autor dessa PEC na Câmara dos Deputados foi o deputado Carlos Bezerra, que é do PMDB, mas companheiro, conterrâneo nosso de Mato Grosso. Então, aqui também eu gostaria de fazer PT vota sim. E render as minhas homenagens ao deputado Carlos Bezerra, que já foi senador, governador do meu estado, e que, ao encerrarmos essa votação, com certeza nós vamos também estar trazendo oportunidade para que mais de 5 milhões de trabalhadores domésticos possam ir para a formalidade. E o que estamos votando aqui, com certeza, vai dar condições, inclusive para a classe média, de fazer com que esses trabalhadores também, que trabalham nas suas residências, possam ter condições de levar os seus trabalhadores para a formalidade. Aquela polêmica aqui agora há pouco, da questão da compensação das horas extras, claro, que se tivermos um ano como foi votado, isso, inclusive, implica em menos demissão, porque a compensação pode ser feita a qualquer momento e, claro, se for demitido, tem que ser feita a compensação. Portanto, ao dar um ano, com isso a gente traz mais oportunidade também de manter o emprego e penso que isso também, principalmente para a classe média, que também tem os seus trabalhadores domésticos. Eu quero cumprimentar o senador Hélio Fagundes, que lembra, em muito boa hora, no momento em que nós concluímos a regulamentação dessa importante matéria, uma das mais importantes matérias aprovadas pelo Senado Federal nos últimos anos, a autoria do senador Carlos Bezerra, hoje deputado federal, um ilustre integrante dessa casa, grande amigo de todos nós, que teve essa ideia magistral. Eu queria só lembrar a casa que a partir da promulgação em abril de 2013, começaram automaticamente a valer os direitos que foram estendidos aos trabalhadores domésticos. A jornada de trabalho de 44 horas semanais, horas extras, a proibição de diferença de salários, exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Já o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o adicional de trabalho noturno, o salário família e o seguro de desemprego demandarão dessas regulamentações que nós estamos aprovando agora. Senador Omar Aziz, em seguida, senador, com a essência do senador Omar, senador José Agripino. Só um minuto, senador Omar. Senador Zé Medeiros. Presidente, eu gostaria de fazer um alerta. O quórum está caindo. Vamos abrir, senhor presidente? Nós temos 4 destaques para votar. Os nevrálgicos, inclusive a questão do INSS 12 versus 8%. Se a gente não acelerar, nós correremos o risco de perder o quórum. É preciso 41 votos, sim, para que uma emenda seja aprovada. Então, eu queria fazer esse lembrete e fazer um apelo à casa para que a gente abreviasse as manifestações sob pena de corrermos o risco de perdermos a votação de matérias importantes e que durante anos foram discutidas e que se perdeu por um descuido ao final. Ou suspendemos as votações ou agilizarmos o processo de votações, tendo em vista a queda do quórum. E daqui para frente a cada minuto que passar, corremos o risco de perda de quórum.
Nós vamos então, antes de conceder a palavra pela ordem ao senador Omar, nós vamos abrir a votação, anunciar a própria votação. Enquanto os senadores votam, nós daremos a palavra pela ordem ao senador Omar. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 60, nenhum voto, 0, nenhuma abstenção. Ficam aprovados parágrafos 7º a 9º do artigo 2º. Votação do artigo 17 do substitutivo da Câmara. Senhor presidente, só para registrar que ficam aprovados para o 7º, 8º e 9º, porque é de 7 a 9º, é importante que registre na ata para evitar qualquer... 7 a 9º, 7º, 8º e 9º. Votação do artigo 17 do substitutivo da Câmara. Senhor presidente, só para explicar, senhor presidente. Esse é o tema da multa de 40% do FGTS. Está na Constituição, está na CLT. O que a gente fez com essa PEC foi equiparar a empregada doméstica com todos os trabalhadores. Com todo respeito ao senador Romero Jucá, ele criou algo novo, foi uma invenção dele, não respeitou o texto da CLT e da Constituição. Pelo amor de Deus. E eu queria, senador Renan Calheiros, encerrar minha intervenção, porque todo mundo está com pressa aqui, dizendo que, ao criar esse instituto da contribuição de 3,2% todo mês, nós corremos um outro risco. Porque ele cria 3,2% e diz o seguinte: se a demissão for sem justa causa, passa para o trabalhador. Se a demissão for com justa causa, vai o dinheiro para o empregador. Todos que eu conversei de ontem para hoje, especialistas na área, temem muito o aumento da demissão com justa causa. Alguém chegou a falar aqui, seria uma fraude. Não seria uma fraude. Se tem 15 mil lá no FGTS, e o empregador está ali, ele pode, por decisão dele, demitir por justa causa e pegar aquele dinheiro. Então, na verdade, essas alterações fragilizam tanto a demissão com justa causa, quanto a demissão sem justa causa. Eu acho que nós merecemos ganhar uma hoje aqui, por isso queria pedir o voto nesse tema, porque é fundamental. É uma conquista consagrada na CLT e na Constituição Federal, senhor presidente. Senhor presidente, para esclarecer, para que não paire nenhuma dúvida sobre o sofisma que o senador Lindenberg acabou de fazer aqui... Senador Romero, só para anunciar a votação, em seguida darei a palavra a Vossa Excelência. Porque votação do artigo 17 do substitutivo da Câmara, inscrição obrigatória no FGTS, para substituir os artigos 21 e 22 do texto do Senado Federal de parecer contrário. Quem vota não, vota com a relatora. Quem vota sim, vota com o texto da Câmara. Senador Romero. O PMDB encaminha um voto não e vou dizer por quê, senhor presidente. Primeiro, nós não estamos descumprindo a Constituição. A Constituição diz que, ao se demitir o empregado, sem justa causa, se paga 40% da multa do que foi recolhido no FGTS por aquele empregador. De uma vez só? Sim, de uma vez só. Tudo bem. Então, acompanhe comigo para ver se Vossa Excelência chega lá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos diferir todo mês, o empregador vai recolher 8% do FGTS normal e vai recolher 3,2% do fundo do FGTS de demissão numa conta. 3,2% é 40% de 8%, que é o que é devido na demissão sem justa causa. Tudo bem. O trabalhador vai ter garantido esse recurso mensalmente depositado na conta do FGTS dele e o empregador vai estar pagando todo mês, depositando esse recurso lá. Ok. Passou aí um ano. O empregador vai demitir o empregado. O que é que ele vai fazer? Ele vai demitir o empregado. Como não é por justa causa, porque, volto a dizer, o que é justa causa numa relação domiciliar familiar? Então, o empregador vai demitir, vai liberar o FGTS e, de uma só vez, senador Lindenberg, o trabalhador vai se habilitar
nesse valor que representa 40% do FGTS dele que está depositado. Então ele recebe de uma vez só. E o empregador com a justa causa? Recebe de uma vez só e recebe cumprindo a Constituição. Muito bem. Se o empregador demitir por justa causa for algo grave, roubou, está comprovado uma violência contra uma criança, comprovou efetivamente a justa causa, o empregador vai poder pegar de volta esse recurso para não premiar quem foi bandido. Ok? Esses casos vão ser esporádicos. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência, o que é que vai gerar mais conflito? O que é que vai gerar mais impacto? É o dinheiro já estando depositado, o empregador querendo tirar o empregado de casa, concordar e já está lá o dinheiro, liberar, ou o empregador, ao querer demitir e não querer ser o indenizador de 40% de uma vez só, de uma conta que não está feita, porque Vossa Excelência, nesse modelo aí, Vossa Excelência não está cobrando 20% do empregador, não. Vossa Excelência está cobrando 20%, porque o governo quer aumentar de 8% do meu modelo para 12% do INSS e mais 8% de FGTS. E aí, para o empregador, a carga tributária será 20%, mais 4% que vai se somando ao longo do tempo, 48% ao longo do final do ano, se for um ano, aumentando a carga tributária do empregador. Então, eu pergunto, o que é que vai precarizar mais? O que é que vai gerar mais conflito? É o dinheiro que já está depositado, que o empregador já não conta mais com ele? Ou um dinheiro que o empregador vai ter que tirar do bolso de uma vez só, vender um carro, ou fazer alguma coisa, ou tirar um empréstimo para pagar uma ação trabalhista? Claro que o que vai precarizar mais, o que vai dar mais problema para o trabalhador e para o empregador, é a briga para tentar ver quem se livra da multa maior de 40% de uma vez só. Nós estamos evitando esse conflito ao diferir e ao depositar. Quem é que está perdendo com isso? Em tese, o governo, porque cai de 12 para 8. O empregador não está perdendo nada. O empregado não está perdendo nada que está recebendo. Agora, o governo está ganhando também, porque o governo hoje não arrecada sobre 8 milhões e vai arrecadar. E o governo, para o INSS da dona de casa, o governo já cobra 5% e dá os mesmos direitos. Então, por que não pode dar 8% para a empregada doméstica para poder se resolver essa questão? Então, eu quero aqui esclarecer, para amanhã, nenhum picareta chegar no Estado e dizer que nós estamos precarizando o trabalhador e enganando o trabalhador. Eu estou falando aqui à vontade, com tranquilidade, para defender o trabalhador, que vai receber os 40% do FGTS que fala na Constituição, e para defender o empregador, que vai diferir essa questão e, portanto, não terá o impacto. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer é o conflito entre empregado e empregador na justiça lá, e a corda vai arrebentar do lado mais fraco, que é do empregado. Vai ter denúncia de roubo, vai ter denúncia de violência contra a criança, contra idoso, para tentar caracterizar uma demissão por justa causa e não pagar os 40% de uma vez só, porque não vai estar depositado da forma que é o meu modelo. Então é importante registrar isso. Nós votamos, senhor presidente. Nós votamos a favor do trabalhador e do empregador doméstico. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, para encaminhar. As empregadas domésticas. Senhor presidente. As empregadas domésticas. Votam não, presidente. Senhor presidente, as empregadas domésticas levaram um tempo para ter o direito igual à CLT. Olha a argumentação. Quer dizer, se eu for pagar 40%, eu vou criar um clima, eu vou criar uma situação para não pagar. Imagine se eu tiver que receber dinheiro. Imagine se eu tiver que receber o dinheiro de volta. Aí é que eu vou criar esse clima. Eu acho que está se criando um mecanismo aqui, senhor presidente, dibrando, né, modificando a CLT, modificando a Constituição, deixando de dar ao trabalhador o que é de direito dele. Criar um mecanismo. Ora, se vai criar atrito, o atrito vai criar agora, porque tem dinheiro em jogo. O dinheiro volta para o pagador. Senhor presidente, o PSDB vota não, senhor presidente. PSDB vota não, o PSDB senador vota não. Com a palavra, senhor presidente. Presidente, para encaminhar. Senhor presidente, com toda a vênia e com todo o respeito, a competência que é peculiar ao nosso querido senador Jucá, eu vejo que essa questão
de pagar parceladamente, mensalmente, esta multa sobre o FGTS? Primeiro, essas famílias, elas não têm condições de contratar um contador, começa-se por aí. Segundo, a consolidação das leis do trabalho é muito clara quando diz que, no caso da demissão sem justa causa, o empregador tem que pagar os 40% do saldo do FGTS depositado até aquela data. Portanto, se nós aqui hoje aprovar essa medida do JUCAR, nós vamos ter um conflito judiciário. Qualquer juiz trabalhista vai derrubar esta emenda. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo que esta colocação do senador Lindbergh é a melhor para o empregador e também para o empregado ou a empregada doméstica. Era essa colocação que eu queria fazer.